Como criança negra, eu não me lembro de nenhum momento em que o racismo não tenha atravessado meu caminho. A questão é que, quando você é criança, você tem 7, 8 anos, você não tem repertório para compreender aquelas violências que você sofre. A primeira experiência com relação ao racismo que eu tive foi quando eu tinha 6 anos de idade e entrei na pré-escola. Naquele período a pré-escola começava com 6 anos e um colega da turma se recusou a entrar na sala porque eu estava lá. Olá, seja bem-vindo ao Repórter Justiça. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto antigo, mas tão atual e desafiador: o racismo no ambiente escolar. Episódios recentes em escolas públicas e privadas reacenderam o debate sobre como combater esse tipo de discriminação em todo o país. Vamos mostrar uma realidade dura que faz com que crianças ainda tão pequenas já sintam o peso da cor da pele. Foi o que aconteceu com um menino de 5 anos na Zona Sul de São Paulo. Então não precisa chorar quando te chamar de cocô, porque você não é um cocô. Mamãe, todo mundo da minha família é cor de cocô, porque cocô é marrom. Filho, não é isso. Esses meninos que ficam falando isso com você na escola são chatos. O vídeo foi gravado pela mãe do menino, que estava visivelmente abalado depois de ser vítima de racismo pelos colegas da escola. Ele chora e pergunta se um dia vai ficar branco. Foi uma coisa tão forte que eu tentei me acalmar. Eu chorei, mas eu chorei, sabe, aquele choro pra dentro, pra ele não perceber que eu estava chorando, e tentei me controlar pra falar com ele. Então, assim, é inexplicável o que eu sentia. Não tem nome pra dar. Quando a alma é ferida, o corpo dá sinais. Logo em seguida, ele já começou a ficar com febre, ele já começou a vomitar. Então, assim, eu acho que foi tão forte, né, o que ele estava sentindo naquele momento, que emocionalmente ele acabou ficando doente. E eu tive que me segurar, ser forte para cuidar dele ali, acalmar ele. Imediatamente, a mãe foi até a escola para comunicar o caso de racismo. Como a conversa não foi como ela esperava, decidiu contratar uma assessoria jurídica para tomar as medidas necessárias. Eu gostaria que eles olhassem para isso com muita atenção, né? Porque pelo que eu sei, que eu fiquei sabendo depois, logo após, não foi a primeira vez, já houve outros relatos. Eu recebi inúmeros relatos no meu Instagram de mães que tiveram filhos ali e que tiveram a mesma reclamação, que a escola não tomou providência. Então, assim, eu gostaria que eles olhassem para isso, não de uma forma de ataque do meu lado, mas uma forma de se conscientizar para que isso não aconteça mais. O vídeo viralizou nas redes sociais e revoltou internautas de todos os cantos do país. Eu recebi tanto carinho, tanto apoio, tanto afeto de pessoas, artistas, muitos artistas me mandaram mensagem direct, mensagem no WhatsApp, e as pessoas mandando muita mensagem, mandando áudio, pessoas chorando, pessoas mandando vídeo. Foi muito assim, eu falei, meu Deus do céu. Tanto que eu ainda estou respondendo, tem muita mensagem para responder, não consegui. Mas me surpreendeu de uma forma muito, muito boa. Em Piraí do Sul, no Paraná, em um evento cívico, crianças negras foram retratadas como escravos, acorrentadas nos pulsos e tornozelos. O vídeo gerou polêmica e aqueceu novamente o debate sobre o racismo. Em nota, a prefeitura da cidade informou que o desfile abordou alguns momentos históricos de grande relevância, como descobrimento, contato com indígenas, escravidão, independência, Lei Áurea e a consequente abolição da escravatura. Quando uma escola pública organiza um desfile e expõe crianças a representarem a condição de pessoas escravizadas, ela está violentamente agredindo a autoestima dessas crianças, expondo as crianças e toda a comunidade negra a um lugar confinado no estereótipo da escravidão. Portanto, trata-se de um episódio de extrema gravidade. O tema escravidão chocou. Não tem como ser diferente. Não tem como contar de outra forma uma história que de fato aconteceu. Não podemos negar isso.
a escola trouxe à tona o tema racismo, e que o racismo existe em nosso país sim, e que tem que ser discutido. Foi um ato simbólico que trouxe esta reflexão de que é necessário repensar sobre a discriminação racial em nosso país. Do Paraná para São Paulo, Araraquara. Vidas pretas, importam. This is America. Don't get you slipping now. Look how I'm living now. A manifestação com o slogan Vidas Pretas Importam na frente de uma escola foi depois do Lucas, de 17 anos, ser vítima de racismo. Recentemente tinha entrado uma estrangeira na nossa sala e os alunos se empolgaram a se apresentar para ela. Né? Eles começaram a se apresentar, todo mundo começou a se apresentar. E uma aluna levantou e ela começou a se apresentar para ela, só que ela pegou e falou que os brancos aqui no Brasil eram chamados de humanos e os pretos eram chamados de macacos. E ela falou isso assim, no intuito de rir, sabe? De debochar. Ela começou a achar muita graça disso. Aí começou uma sequência de atos racistas. Ela me oferecia banana. Várias vezes perguntava se eu gostava de banana. Um menino também, ele fez parte disso, ele imitava macaco. Ele olhava pra mim e imitava um macaco. E todos eles ali em volta rindo muito, como se tivesse muita graça, como se, assim, fosse algo que fosse uma piada. Uma mistura de sentimentos. Foi assim para a mãe do Lucas, quando ele contou o que aconteceu. Eu não queria jamais imaginar que meu filho pudesse passar por uma situação dessa, tão constrangedora, né? Uma situação, uma agressividade, por tamanha agressividade, né? Em que a menina praticou o racismo ali. Sempre que uma criança ou adolescente pratica um fato que é caracterizado na lei penal como crime, ela pratica aí um fato análogo a crime, né? Porém, a responsabilização é de acordo com o ECA. Por exemplo, uma criança ela será submetida a uma medida de atendimento que tem mais um foco no acolhimento daquela criança, explicar as noções da vida para ela e funciona como um verdadeiro auxílio para compreender a sociedade e a noção de respeito ao outro. O preconceito na infância pode se transformar em um trauma para a vida. E é justamente por isso que as escolas têm um papel de combater esse tipo de prática. A conscientização pode começar, muitas vezes, em sala de aula. Negro bom é negro de alma branca. Negro, quando não faz besteira na entrada, faz na saída. O que mais brilha no negro? As algemas. Quando o negro é gente, quando batem na porta do banheiro e ele fala, tem gente. Ei, você aí, tá rindo do quê? Acha isso engraçado? Vista a minha cor, sinta a minha dor. Estamos em uma escola da rede pública do Recanto das Emas, no Distrito Federal. Vista a minha cor, sinta a minha dor é o nome da peça apresentada por esses alunos, entre 13 e 14 anos. O intuito daquela cena é meio que declamar piadas, entre aspas. Sempre tem aquele sentido de que uma pessoa fala algo racista e a pessoa, é só piada, não tem nada demais, você não sabe nem levar algo para o lado engraçado, sendo que isso pode machucar alguém de verdade. Uma das cenas é uma entrevista de emprego, onde a cor da pele é o critério. Eu acho muito interessante esse trabalho da peça para conscientização dos outros, né? Porque é aquele negócio de não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então a gente vai fazendo a peça e as pessoas vão visualizando como é você ser desprezado, humilhado, porque aí machuca o preconceito. Quando a gente fala, traz palestra e não resolve o problema, conversa com eles, não resolve o problema. E quando a gente trabalha assim dessa forma, com peças, quando trabalha com música, com algo que eles realmente gostam, eu acho que tocam mais eles. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra como é possível promover a diversidade e uma educação antirracista. A gente volta já.
preconceito, discriminação, estereótipos raciais. Nas escolas, o racismo se mostra de forma clara diante das diferenças entre brancos e negros. O racismo, ele é pautado nessa presunção de que há, né, raças superiores e raças inferiores. Por mais que biologicamente a gente já saiba que a gente não tem características, né, assim, suficientes biologicamente, né, para dividir as pessoas, a gente ainda fala sobre questão racial porque a gente sabe que socialmente a população negra ela vive um contexto, né, de desvantagem econômica, em relação à educação, em relação à saúde, todos os indicadores, né? Um estudo feito pela Universidade de Harvard mostra 4 efeitos do racismo no cérebro e corpo de crianças. Eu disse crianças. E são eles: corpo em estado de alerta constante, mais chances de doenças crônicas ao longo da vida, disparidades na saúde e na educação, cuidadores mais fragilizados e racismo indireto. Embora os dados tenham sido coletados nos Estados Unidos, o Brasil compartilha índices semelhantes devido ao histórico de desigualdade e escravidão. A gente já tem vários estudos também que mostram como a população negra ela tem desenvolvido, né, mais doenças que poderiam ser evitadas, tanto pelo efeito do racismo, quanto pela falta de investimento, né, assim, no cuidado da população negra. Como professor, Marcos decidiu ser a mudança que sempre quis ver dentro de sala de aula. Todo dia eu trabalho com a temática étnico-racial, valorizando a diversidade presente em sala de aula. Então, eu sempre comento que em salas de aulas nós temos o material específico e ideal para trabalhar a questão étnico-racial, porque nós trabalhamos com escolas públicas, que na sua maioria são crianças de periferia, e nas periferias existe a diversidade de crianças com traços negros, indígenas, asiáticos, brancos. Então, se a sala é um espaço de diversidade, eu uso esse espaço para trabalhar a valorização e respeito à diversidade étnico-racial e começo sempre no início da aula com o pensamento do dia, que são provérbios, frases de sabedoria, provérbios africanos, indígenas, asiáticos. A primeira experiência racista que sofreu foi aos 6 anos de idade, quando um colega da turma se recusou a entrar na sala enquanto ele estivesse lá. Ele dizia para a professora que enquanto aquele macaco estivesse ali, aquele preto, os palavrões estereótipos que eles usam para a pessoa negra, né? Enquanto eu estivesse na sala, ele não entraria, e a professora não sabia lidar com aquilo, colocou do meu lado, colocou o jovem do meu lado, essa criança, e ele passou o ano inteiro da pré-escola me perturbando, me cuspindo, me chamando de macaco. Eu tenho uma marquinha de nascença aqui, que é uma verruguinha aqui no ouvido, que ele ficava puxando na orelha. Então ele passava o tempo todo me atacando por conta da minha cor de pele. Cor da pele. Acho que nós, brancos, pardos, asiáticos, que seja, a gente não consegue entender de verdade o que é ser discriminado por conta da cor da pele. Hoje, o Marcos entende as perdas que teve. Eu tinha dificuldade em aprender. A gente sabe, assim, que é psicopedagogo, como eu sou pedagogo e psicopedagogo, sabe que 80% da aprendizagem da criança está voltada para o emocional e só 20% de intelectual. Então, eu tinha um emocional muito abalado, tinha muita dificuldade de aprender. Reprovei 2 anos por conta desse abalo emocional, da não aceitação como negro. Eu comento muito sobre isso, que eu não me aceitava como uma criança negra naquele período, porque eu sofria muito. O racismo estrutural, segundo Silvio Almeida, teórico que formulou o termo, é aquele em que todas as dinâmicas e estruturas sociais são organizadas a partir da lógica em que se retira direito de pessoas negras e se concede privilégio a pessoas brancas. Por exemplo, em 1837, o Brasil proibiu pessoas negras de terem acesso à escola. No ambiente escolar dos dias de hoje, o país ainda enfrenta dificuldades para ter um sistema educacional livre de racismo. Porque o racismo, ele está nas práticas, nas relações sociais, mas é muito mais complexo. Ele está no currículo, ele está no livro didático. Então, quando você tem um currículo que privilegia os saberes brancos eurocentrados e a cosmovisão branca europeia para trazer os conhecimentos, as epistemologias,
você tem o racismo estrutural ali documentado, sistematizado no currículo e no material didático. Gina é professora aposentada de língua portuguesa. Trabalhou nas séries iniciais, finais e na educação de jovens e adultos. Defende que, para romper essa lógica que atravessa relações dentro da escola, é preciso uma política consistente de formação de professores, para que eles sim possam contestar o que já está consolidado no currículo. Quando você fala, por exemplo, de pessoas negras, normalmente as pessoas associam a samba, feijoada, essa é uma forma de reforçar o racismo. Como criança negra, ela também foi discriminada. Eu lembro de episódios terríveis de xingamentos, mas lembro de outras situações, por exemplo, em sala de aula, todas as crianças estavam brincando, gritando, conversando. Na hora de aplicar a punição, eu era punida. Então eu lembro, por exemplo, de ter sido deixada de castigo no fundo da sala. Eu não sabia direito o que eu tinha feito de tão errado para merecer ir para o fundo da sala ficar de castigo. E não bastando me colocar no castigo, eu pedi para ir ao banheiro e a professora não autorizou. E eu urinei no fundo da sala. Então, o racismo ele trabalha para desumanizar as crianças negras, para tirar a dignidade delas. Até que aos 8 anos de idade foi acolhida por uma professora que não viu cor, viu uma menina, uma criança que queria aprender. E um belo dia, na sala de aula, sentada lá na última carteira, fazendo todo o esforço para ser invisível, para sobreviver às violências que eu sofria, a professora Creuza me chama até a carteira dela, essa professora negra sobre a qual eu falo. E eu já fui passando mal, imaginando que ela tinha descoberto meu segredo mais oculto, que era eu não sabia ler, e estava na 2ª série. E para minha surpresa, a professora Creuza, diferente do que eu imaginava, não queria me dar bronca, não queria me constranger diante da turma. Ela teve a atitude mais inesperada. Ela me colocou no colo. O amor daquela professora me ajudou a curar muitas das minhas feridas. Inclusive, quando novos episódios de racismo se apresentavam, era ao amor da professora Creuza que eu me reportava. Quando alguma criança me xingava, eu dizia, mas a professora Creuza disse que eu sou capaz. E ela disse que eu sou bonita. Nos 2 últimos anos, atuou como formadora no programa Mulheres Inspiradoras, uma proposta pedagógica que se propõe a combater o racismo estrutural. As crianças negras não podem depender do amor e da sensibilidade apenas dos professores negros, porque, infelizmente, os professores negros são minoria nas escolas. As crianças negras têm que ter garantido o direito de estudar num ambiente onde elas se sintam seguras, amadas, pertencentes, creditadas, validadas. Elas precisam estudar em ambientes em que elas se percebam sendo vistas com altas expectativas. A gente fica por aqui, mas daqui a pouco eu volto para mostrar que já existem projetos antirracistas dentro de sala de aula. É já já! Educação transformadora e antirracista. Nosso tour por colégios que investem nesse tipo de movimento pedagógico começa no Gama, cidade satélite do Distrito Federal. Tiago é diretor dessa escola pública e conta que, antigamente, notava muitas situações em que as crianças não conseguiam se perceber e se identificar. Questões como cabelo, cor da pele, conflitos sociais. Foi aí que o corpo docente entrou em ação e juntos elaboraram ações e projetos antirracistas. Eu acho que o ensino brasileiro, ele traz muito pouco na didática, né, nos livros didáticos. Então, assim, e a lei, ela assegura falar da ancestralidade, falar da nossa origem, né, da origem da identidade do nosso povo. Então, a partir daí, nós discutimos isso. Na primeira reunião de pais, nós elencamos a comunidade, né, discutimos sobre, pontualmente, né, que iríamos iniciar esse projeto e a partir daí começamos nos nossos planejamentos, nas ações de cada bimestre, a gente começou a produzir em cima disso.
Na prática, as atividades dentro de sala de aula são bem variadas, seja na literatura, nas artes, nas matérias de humanas ou exatas. O foco é sempre o mesmo: mostrar a essas crianças coisas que a nossa geração não viu no nosso tempo de escola. Conhecer a história que é desconhecida e conhecer a história que não foi contada ou que foi negado de alguma forma. E as crianças precisam saber disso, porque conhecimento é isso, né? A escola é esse local de praticar culturas, é esse local que as culturas elas acontecem e é onde o meio social está mais representado dentro do contexto escolar, onde as diferenças elas estão todos os dias juntas. No início do ano, desde quando a gente começou a implementar o projeto, as meninas principalmente, né, elas chegavam bem inibidas, com vergonha de assumir esse cabelo crespo, esse cabelo cacheado. E em certo momento nós realizamos um debate em sala, trouxemos algumas reportagens e conversamos um pouquinho sobre isso. Conversamos sobre o cabelo bom, que é aquele que está na sua cabeça, independentemente da textura, se é cacheado, se é liso. E aí você vê um desabrochar das meninas. Eu acho que a mudança foi entre pessoas, amigos que antes falavam coisas que eles não sabiam falar. Agora eles entendem e falam a maneira certa de se falar, de se pronunciar. Falei muito com meus amigos já, porque tem coisas que eles falam, mas eles não sabem, né, que é racismo. Então já falei para eles que tem algumas palavras que são racismo para as pessoas. Para eles não pode ser, mas para as pessoas pode. E eu peguei carona na atividade que os alunos estão fazendo e eu e o Heitor vamos dividir essa peça aqui de argila. Cada um escolheu uma bandeira, né, do continente africano. O Heitor adora bandeira. Tem aprendido muito sobre elas, Heitor? Depois quando a gente começou a estudar sobre o racismo, eu estudei mais sobre as bandeiras, por causa que no Senegal, no Marrocos, nesses lugares tem mais pessoas negras. Eu tive vontade de estudar. Bacana. Então, eu escolhi o Marrocos. E qual que é a bandeira escolhida por você? Gana. Gana. Então, vamos ver como vai ficar a nossa peça. Vamos lá. Aê, consegui, Heitor. Acho que dá pra fazer leitura. Vamos ver? E o seu, como é que tá? Eu ainda não vi o seu. E você também não viu o meu. Eu ainda não vi como é que ficou a bandeira do Heitor e ele também não viu a minha. Agora que vai ser a hora da revelação. Vamos lá? Tcharam! Ficou excelente, Heitor! Sua também, ficou perfeita. Bate aí! Valeu! Muito bom! O racismo dentro do ambiente escolar tem sido pauta de discussão em tudo quanto é canto do Brasil. Esse colégio do Rio Grande do Sul também tem investido na dinâmica antirracista. Nós aqui em Santa Cruz do Sul temos, dentro de um contexto germânico, onde predominantemente nosso povo é germânico, italiano, nós sofremos muito com a questão do racismo, tanto na escola como na rua. Então, nada melhor do que nossa escola se inserir nesse contexto e criar esse movimento, discutindo esse movimento, criar o desconforto entre as pessoas para então, talvez, construir uma outra sociedade. E não é só uma homenagem às raízes negras do país, é introduzir esses estudantes a uma realidade até então contada de outro jeito. A gente viu algumas pessoas de literatura negra e teve uma palestra muito boa, uma apresentação de uma pessoa negra que era ator e teve uma apresentação muito linda de vários sofrimentos, vários pesares, vários problemas da sociedade. A secretária de Educação do Estado garante que o racismo dentro das escolas é apenas a ponta do iceberg, que o problema é muito mais profundo. Com o programa Educação Antirracista, a intenção é a de mudança de comportamento pessoal e profissional. Porque o nosso programa não visa apenas o professor de ERER, que é Estudos das Relações Étnico-Raciais. Nosso programa visa chegar em todos os servidores da educação, professores, diretores, supervisores, estudantes,
técnicos da Secretaria da Educação, porque o racismo é uma questão que desafia todos nós. E não é só no ensino público que o racismo vem sendo discutido. Em São Paulo, o Colégio Santa Cruz também se organizou em parceria com as famílias para enfrentar o racismo estrutural presente na sociedade e nas relações escolares. Entre as bases do programa Santa Plural estão as mães dessas crianças e adolescentes. Eu entendo que o programa não tem a pretensão de acabar com o racismo, né, com o preconceito, corrigir todas as questões da nossa sociedade, mas eu acho que está se esforçando para fazer sua parte, levando a presença negra para dentro de uma escola de elite branca de São Paulo, nossa maior cidade aqui do Brasil, possibilitando essa convivência entre os diferentes, né? Por menor que seja, né, o número de crianças negras versus o número de crianças brancas já é um início de uma diversidade, e que para as crianças isso acontece de forma absolutamente natural, não há diferença nenhuma entre as crianças em si. Acho maravilhoso que as crianças possam crescer assim, junto com as demais ações com foco no antirracismo que a escola vem tendo. Acho que essas crianças com certeza vão já crescer com outra mentalidade e com muito menos preconceito do que da minha geração, por exemplo. O programa nos convida a uma posição bastante reflexiva e crítica em relação à experiência racial no Brasil, em nossa cidade e aqui em nossa escola. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. E você, já segue nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!